Mande esse vídeo para ele, para esse homem que você ama, porque já que ele não dá crédito ao que você fala, ao que vem da sua boca, ele vai ouvir o que Deus vai falar através da minha boca. Mande para ele. Não seja covarde, não. Mande. Tem uma seta aqui. Clique nessa seta e mande esse vídeo para ele hoje. Porque se ele quiser desconsiderar o que vai sair da minha boca, eu não tenho nada a ver. Eu só sou mensageiro. Mas Deus vai usar a minha boca para falar para ele exatamente o que você vem dizendo. Manda o vídeo, porque agora ele vai ouvir a mesma coisa, mas pela boca diferente, para saber que é Deus que está falando. É melhor você cuidar. É melhor você valorizar. É melhor você respeitar. Porque se você perder essa joia que você tem hoje, você não encontra outra nunca mais. E quando você perder, tem um grande risco de você deixar escapulir das suas mãos e essa joia ser encontrada por alguém que cuide, por alguém que zele, administre, goste de manter ela totalmente intacta. Tu tá entendendo? Quando a gente não valoriza, quando nós não valorizamos, quando nós não sabemos guardar, proteger o que Deus nos confia, Deus permite que saia da sua mão. Então não faça papel de homem bobo e a partir de hoje muda o teu tratamento, os projetos e os cuidados. Porque das duas a uma. Ou tu muda e melhora, ou Deus tira. E depois tu que vai ter as consequências. Mensagem entregue. O resto é entre você e Deus. Muita gente ainda não sabe, mas estão prestes a ver você viver os melhores dias da sua vida. Redobre a tua atenção para isso que eu vou falar e guarda no coração essa informação. Muita gente à tua volta, muita gente que lhe conhece, ainda não sabe. Essas pessoas, elas ficarão muito surpresas quando virem o que vai acontecer na sua vida. Deus mandou eu te avisar isso aqui, que é para você abrir os seus olhos e não se esquecer dessa mensagem. Tem gente que faz parte do seu convívio, mas ainda não sabe o que Deus vai fazer na tua história. Se prepara porque você vai conseguir solucionar todas as suas dificuldades, todas as suas dívidas. Você vai passar a viver um novo tempo de fartura. Bom, se você vai acreditar ou não, isso aí só depende de você. Mas como mensageiro de Deus hoje, eu venho te dar esse alerta. Muitas pessoas que estão à sua volta, gente que até já riu da sua cara, debochou de você, criticou, zombou, falou mal, vai ver o que vai acontecer. Porque Deus tem coisa grande para realizar na tua vida. E não importa quem acredita ou quem desacredita. O que importa é que o que é seu vai chegar na sua mão. E não precisa você ficar... A palavra correta é essa. Não precisa ficar ansiosa. O tempo de Deus é perfeito e o tempo de Deus é agradável. E Ele vai fazer na sua vida uma coisa diferente. Se prepara para viver um tempo de muita prosperidade. Diz o Senhor na sua vida hoje. Aproveita e só para entrar em concordância, escreve aqui nesses comentários: eu tomo posse em nome de Jesus. Tem um homem que vai lhe dar uma das maiores provas de amor ainda hoje. E eu vou lhe dizer o nome desse homem por completo. E se você quiser ignorar agora, fique à vontade. Ainda hoje, esse homem vai lhe dar uma prova de amor muito grande.
E eu vou lhe dizer uma coisa com clareza. Se não fosse amor, esse homem não faria isso. Por te amar tanto, por te respeitar, por ter um sentimento verdadeiro por você, hoje esse homem entrega um grande livramento para a tua vida. E o nome desse homem que te ama se chama Jesus de Nazaré. Ele te ama tanto, mas tanto, que hoje ele está te entregando um livramento. Um livramento para você olhar à volta e dizer, só pode ter sido Deus. Se você acha que provas de amor não têm suas formas de serem expressadas, então receba essa informação. O homem das mãos furadas, aquele que se entregou por mim e por você, foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele me mandou te informar que hoje, como prova de amor, mais uma vez, porque ele já provou o amor dele, ele lhe entrega livramento. Eu não sei se você vai sentir o que eu estou sentindo aqui, mas se você está sentindo essa mesma graça, escreve aqui nos comentários. Eu creio no amor de Deus para minha vida. Vai cair do cavalo com o rosto no chão e o ego vai ser perdido. Quando uma pessoa tem um ego muito elevado, ela é tendenciosa a ser uma pessoa que gosta de humilhar os outros. Escuta essa história. Livro de Daniel, capítulo 3, capítulo 4. Um rei soberbo se levantou, chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor era muito famoso. Ele batia no peito e dizia, eu criei Babilônia. Tudo que foi feito aqui foi pelo poder das minhas mãos. Só que quando esse rei dizia isso, ele ignorava que Deus era o dono da terra, que Deus era o dono da matéria-prima, e ele trazia para ele toda a glória. Ele dizia, minha é a glória, minha é Babilônia. Até que um belo dia, Deus pegou esse rei soberbo e mandou ele para cá, para o pasto. E a Bíblia diz que os dentes dele caíram. Ele foi comer capim como come o boi a erva do campo. Sua pele mudou, seu semblante mudou, e ele passou um período determinado por Deus como uma espécie de animal irreconhecível. Porque o apóstolo Pedro, ele escreveu dizendo assim, ao soberbo, isso é pesado, ao soberbo Deus abate, mas aos humildes de coração Deus exalta. O próprio Jesus disse, a quem si mesmo humilhar, será exaltado. Mas a quem a si mesmo exaltar, será humilhado. Olha para cá. Aquele rei estava se exaltando. Por algum motivo pessoal, se sentindo melhor, mais imponente, uma melhor pessoa, um ser humano mais forte. Até que Deus entrou em cena e quebrou o ego. Eu não sei para quem é que você precisa enviar essa mensagem, porque Deus, ele só repreende a quem ele ama. Mas alguém precisa melhorar, ainda hoje, essa soberba. Porque se continuar com soberba, vai terminar comendo capim, que nem Nabucodonosor. Imagina Deus se revelando para você dizendo assim, eu vou te tirar desse lugar aqui que você está e vou lhe dar uma oportunidade de viver uma vida melhor em um lugar distante. Imagina isso. Eu vou tirar você daqui. E nesse lugar que Deus está dizendo que vai tirar você, foi o lugar onde você mais sofreu. Foi o lugar onde você mais chorou. Foi o lugar onde você mais teve decepções. Imagina isso. Deus dizendo para você, eu vou lhe tirar daqui. Eu vou lhe dar uma nova chance de você recomeçar a sua vida. E dizendo para você assim, eu vou lhe dizer o lugar
eu vou preparar o recurso, vou preparar tudo da forma dele, do jeito dele, porque quando ele quer fazer, ele tem seus métodos. E dizendo para você assim, você topa aceitar essa oportunidade? Ei, uma oportunidade de recomeço. Imagina Deus dizendo isso para você. Aí, como eu sou curioso, eu vou lhe perguntar. Deus te falando isso, o que é que você diria? Você aceitaria? Você toparia? Você diria, Deus, eu aceito, eu vou? Ou você se prenderia a esse lugar? Eu não sei se por coisas, não sei se por pessoas, mas a pergunta que eu te faço hoje é, você, ouvindo de Deus, que Ele prepararia o lugar, que Ele enviaria o recurso, que Ele daria o jeito dele para lhe dar essa nova oportunidade, você aceitaria ou você não iria por medo? Essa pergunta é forte, mas somente os espirituais vão entender. Aceitaria ou não aceitaria? De boca fechada não entra mosca. E você tem falado muito. Vai comprar um carro, só poste depois que ele estiver na garagem, olhe lá. Vai fazer uma faculdade, só poste depois que estiver cursando, e olhe lá. Vai comprar algo pessoal, vai realizar um sonho, não conta. Não precisa dizer nada. Você não tem ideia da proporção de gente que torce ao contrário da sua vida para que muita coisa dê errado. Você não tem noção. Se você soubesse, se você tivesse ideia da quantidade de coisas que acontecem sem que você saiba, na boca de gente que você conhece, você mudaria seu jeito de pensar ainda hoje. Alguns lugares, eles não são para você mais. E você não se deu conta. Porque naqueles lugares, quando você sai de lá, o assunto se torna você. Quando você pisa fora daquele ambiente, aquelas pessoas se viram. E você se torna a bola da vez. Então, você não precisa participar de um lugar ou de um ambiente aonde as pessoas que lhe envolvem, que estão à sua volta, são um bando de falsárias. E por isso que Deus mandou dizer para você, guarda a tua boca, fecha essa boca, não conta, não fala. Porque às vezes, quando você fala, você só está entregando as instruções para o teu próprio inimigo. Eu sou a segunda pessoa que Deus usa hoje para falar a mesma coisa, porém pela outra boca diferente. Deus já usou uma pessoa antes de mim e agora eu sou a segunda que Deus está usando para falar com você e dizer diretamente assim: abre teu olho e toma cuidado. Toma cuidado porque a inveja, ela só procura aqueles que têm o brilho de Deus. Quando você percebe uma pessoa invejosa, pode anotar isso que eu estou te falando. Quando você percebe uma pessoa invejosa, note que na maioria das vezes ela não quer o que é seu. Ela só não quer que você tenha aquilo que ela não possui. Gente invejosa é complicada. Contra o invejoso, a gente não dialoga, a gente não conversa. O invejoso, a gente foge. Com o invejoso, a gente sai de cena. Porque o invejoso, ele é perigoso, é ardiloso. O invejoso é capaz de montar cenários e de construir situações que você nem imagina. E como eu comecei a dizer para você que eu sou a segunda pessoa que Deus está usando para falar isso para você tomar cuidado.
Antes de mim, Deus usou uma pessoa e agora está falando com você por outra boca diferente. Abre teus olhos. Tem gente com muita inveja da sua vida e nem é pelo que você tem, é por quem você é. Roberto, mas Deus é o meu protetor. E aí? Deus te protege. Mas antes de liberar a proteção, porque só de avisar já é uma proteção, é um aviso, é uma proteção, é um alerta. Ele está te precavendo para você tomar mais cuidado. O alerta de Deus também é um livramento. Inveja é algo muito sério. O aviso de Deus está entregue para a sua vida. E se eu fosse você, eu não desprezava. Você é uma pessoa muito boa, mas a decisão que você vai precisar tomar vai fazer muita gente te enxergar de um jeito diferente. Às vezes nós precisamos tomar decisões que vai deixar algumas pessoas tristes, infelizes. E algumas pessoas não vão nem compreender. E vão chegar a olhar para você e se perguntar: por que é que você começou a tomar essa iniciativa? Porque a primeira coisa que acontece quando você muda alguns comportamentos é despertar logo curiosidade. E tem gente que vai começar a olhar para você com um olhar de raiva, porque você vai começar a tomar algumas iniciativas. Faltou só um S, mas eu vou reformular. Você vai começar a tomar algumas iniciativas que vai deixar algumas pessoas insatisfeitas. Algumas pessoas vão começar a lhe odiar demais. Você é uma pessoa muito boa, você ajuda, você sempre faz o que é preciso no seu alcance. Você às vezes deixa de fazer por você para fazer pelos outros. Você tira da sua própria mão e coloca na mão das outras pessoas às vezes. Só que vai começar uma nova fase de peneirar mesmo. Você vai começar a tomar algumas iniciativas que vai deixar muita gente desconfortável. E é aí que vai entrar o fator principal da situação. Porque pessoas que lhe admiravam pelo seu excesso de bondade vão começar a lhe odiar. Gente que batia no seu ombro e dizia que você é uma pessoa maravilhosa, essa é a palavra, mas vão começar a mudar de pensamento ao seu respeito. Vão começar a dizer que você mudou sem necessidade. Vão dizer que você começou a ter outras atitudes e ninguém está entendendo nada. Você é uma pessoa boa, mas você vai precisar mudar algumas atitudes. Você vai precisar tomar algumas iniciativas. E quando essas iniciativas começarem a ser tomadas por você, muitas pessoas, e eu estou falando isso aqui para você começar a se preparar. Não estranhe quando começarem a lhe olhar atravessado. Não estranhe quando começarem a olhar para você com um olhar de indignação. Não precisa estranhar. Será apenas você colocando ponto nos is, resolvendo algumas coisas, dizendo para muita gente que você não precisa estar aonde eles querem lhe colocar. Porque para muita gente você só presta porque você serve. Se você não tivesse utilidade, o tratamento seria totalmente diferente. Vai começar um tempo de peneira e você vai começar a observar a mudança e a forma como outras pessoas vão começar a lhe tratar. Eu venho como mensageiro hoje de Deus dizer para você: você é uma pessoa boa, mas vai precisar começar a tomar iniciativas que vão colocar muita gente no seu devido lugar. E quando isso começar, quando você começar a fazer, não estranhe, será necessário. Porque às vezes, por mais que tentemos ajudar o próximo, muita gente só vai querer se aproveitar do que você pode fazer pela vida dela. A mensagem de hoje está entregue. Se você quiser, deixa o nome aqui para receber a oração, que eu vou fazer questão de estar lhe apresentando em nome de Jesus. Você não merecia estar me ouvindo agora, e nem tampouco eu merecia estar falando com você. Nem eu, nem você
merecíamos estar de pé agora. E eu posso falar isso aqui com muita convicção e muita clareza, porque eu sei o quanto eu sou pecador. Sabe por que é que eu tenho essa concepção? Deus me mandou falar algo muito importante com você hoje. Ele me mandou. E eu vou te falar do jeitinho que ele me disse. Mas antes disso, deixa eu te entregar aqui algumas correspondências do céu. Eu tenho convicção, certeza. Eu tenho a plenitude que eu não sou merecedor de estar falando com você agora. E também sei que você não merece nem estar me ouvindo e nem merece estar de pé. Porque nós dois somos pecadores, vacilantes, erramos, nos ajustamos, caímos, levantamos. E a pergunta que eu quero lhe fazer é: quem é que merece? Quem merece? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Às vezes, é difícil falar isso, mas eu vou falar com pesar no meu coração. Algumas pessoas se acham melhores que você, se acham melhores que eu. Essas pessoas acham que alcançaram um nível de serem tão boas, mas tão boas, que nós nos tornamos as piores pessoas do mundo. Conhece alguém que na cabeça dessa pessoa, ela chega a pensar que não peca mais. Ela chega a pensar que ela não vacila mais. É engraçado. Conhece alguém? Fala pra mim, conhece alguém? Nem precisa colocar o nome da pessoa, é só dizer sim ou não aqui. E eu não tô falando isso aqui para que você se sinta melhor. Eu também não tô falando isso aqui para que eu me sinta melhor. Eu estou falando isso para que você tenha consciência que nenhum ser humano, nenhum ser vivente na face dessa terra merecia estar de pé hoje. Deixa eu te entregar o que Deus me mandou aqui. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 8, versículo 3 e 4. Olha o que diz. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. A pergunta que se torna mais magnífica é essa: se ela foi apanhada no próprio ato, eles viram ela consumando o ato. Sim ou não? Sim ou não? Me responda aqui, por gentileza. Se os dois foram pegos, tanto foi visto a mulher adulterando como o homem. Agora me tira uma dúvida, por favor. Olha o que está escrito em Levítico, capítulo 20, versículo 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. A mulher que foi pega no ato, então a mulher era casada e o homem solteiro? É isso mesmo? Então, por que não trouxeram os dois? Por que não trouxeram o homem e a mulher? Porque está escrito que se o homem adulterar com a mulher do seu próximo, ele também era para ser apedrejado. Só que a Bíblia não especifica. Se o adúltero fosse solteiro, seria isento. Mas para encurtar a conversa, não trouxeram um homem. E é aqui que entra as hipóteses que não podem ser descartadas. Talvez o homem fizesse parte daquele grupo de sacerdotes, aquele grupo de escribas, de fariseus, o grupinho. Ou, talvez, aquilo não passasse de uma armação. O homem tivesse agido de forma proposital para coagir a mulher e ela ser pega e levada para Jesus para poder testar Jesus. É complicado, não é? Aí quando eu te digo assim, como pode as pessoas terem tanto rigor com uma coisa e absolverem outras? Porque aqui estão os acusadores.
Depois que eles trazem a mulher, Jesus perdoa ela, conversa com ela e ele faz uma pergunta assim, ó. Versículo 10 do capítulo 8. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, lhe disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? A mulher disse: Senhor, ninguém. Jesus, porém, disse: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus deixou a advertência para ela se precaver, para ela se cuidar. Mas eu tenho certeza que depois daquele dia, se aquela mulher não pecou adulterando, ela pecou de outra forma. E aqueles que acusavam ela saíram dali, cada um, a Bíblia diz, a expressão no mesmo capítulo 8 diz que dos mais velhos até os mais novos, ambos saíram um a um. Foram soltando suas pedras e saindo. Isso é uma coisa de se fazer questão de mencionar todos os dias. Eu comecei falando que você e eu não merecíamos estar aqui. Nem eu falando, nem você me ouvindo. Mas foi a graça. Mas já prestou atenção que mesmo diante... Porque somos pecadores. Eu erro do meu jeito, você erra do seu. Cada um tem falhas diferentes. Que concluímos dizendo que são as nossas falhas. Mas eu não tenho o direito de dizer que você é inferior a mim ou eu sou melhor que você. Quantas pessoas você não conhece que acham que são melhores que você porque vão até certos lugares, que frequentam algumas denominações, porque usam roupas diferentes das que você não usa, e isso vai e versa, vai para lá, vai para cá, e no final as pessoas lhe tratam como se fosse você quem não prestasse para o grupo delas. Anota isso que eu estou te dizendo. Anota isso que eu estou te dizendo. Diante de Deus todos somos iguais, cada um com suas próprias responsabilidades. Presta bastante atenção. Só que você não deve baixar sua cabeça. Se você está fazendo parte hoje de um grupo de pessoas, de um corpo de pessoas que não lhe respeita, que lhe menospreza, que lhe diminui, eu tenho um conselho para você: se cuide. Se cuide enquanto há tempo. Se cuide enquanto você pode. Eu me cuido como Roberto saindo de cena. Porque ninguém sabe até onde você pode suportar. Ninguém sabe até onde você vai conseguir carregar o peso. É pesado isso aqui, mas é forte. É muito forte isso aqui que Deus está falando no meu coração. Não se sinta pior que alguém. Quando na verdade você também depende da mesma misericórdia que aquela pessoa depende. Eu não acredito que essa mensagem chegou para você por acaso. Eu não acredito que tenha sido talvez. Por isso que Deus fez por onde você parar aqui para receber essa palavra hoje. E inclusive, não sei se você vai entrar em concordância comigo, mas eu vou pedir nesse momento só para você escrever aqui assim: sou dependente da graça de Deus. Isso já lhe coloca em uma condição de total dependência, não pelo que você vai escrever, mas por você confirmar o que realmente é necessário. Escreve: sou dependente da graça. Escreveu? Glória a Deus. Agora, se você tiver coragem, eu lhe faço agora um desafio, um estímulo. Se você tiver coragem, pega agora, nesse exato momento, clica nessa seta ou então copia o link dessa mensagem profética e coloca lá nos teus status, ou então envia para alguém que você realmente sentiu no coração agora. Quando você faz isso, você abençoa outras vidas. Quem sabe essa pessoa não precisa ouvir isso hoje, que você nem imagina que ela está precisando. Envia agora, em nome de Jesus. Envia. 3, 2, 1. Clica na seta e manda para essa pessoa, ou então copia o link, porque eu tenho certeza que o que você está fazendo vai ser para a glória de Deus.